Como eu falei no início da transmissão, hoje é o dia do festival de Sri Ratha Yatra, o dia do passeio do Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Eles saíram de Puri Dan e estão indo sentido Gundicha, o templo de Gundicha, que fica próximo, não fica muito longe, e eles vão em carruagens de madeira. Esse é o Ratha Yatra. Então nós vamos ler alguns textos sobre o Ratha Yatra. Ontem foi Gundicha Marjan, a limpeza do templo de Gundicha e de todos os templos do mundo. Vamos começar a leitura, então. Sri Ratha Yatra. O título da aula é Aparecimento do Senhor Jagannatha. Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele está falando aos devotos em San José, na Califórnia, Estados Unidos, dia 18 de agosto de 2013. Então ele começa falando, anteriormente, Jagannatha, Baladeva, Subhadra eram um Vishnu ou Narayana Murti. E seu nome era Nil Madhava. Ele foi servido a cerca de 100 quilômetros de Puri por um Savar chamado Vishwavasu. Significa uma pessoa de uma casta muito baixa. Por exemplo, você já ouviu falar sobre pessoas que vivem nas florestas, na floresta amazônica? Casta Savar é algo parecido com eles. Eu quero servir ao Senhor. Uma vez, Indra Dyumna, o rei de Orisha, ele tinha um desejo muito forte em seu coração. Ele pensou, eu sou o rei, tenho uma rainha, tenho um reino, mas não posso servir ao Senhor adequadamente. Desejo era muito forte. O desejo dele servir era muito forte. Continuava pensando em servir ao Senhor. E um dia houve algum som vindo do céu, Akashidwani. Quando o som vem do mundo transcendental, é chamado Akashidwani. O próprio Senhor disse ao rei, ó Indradyumna, você está procurando por mim. Você quer me servir, mas eu não estou tão longe. Sou servido aqui por um devoto
Não vou lhe dizer o nome dele. Você deve me encontrar. Eu também quero ir até você, porque o meu servo só me dá comida da floresta. Só batata doce, desculpa. Só batata doce, mas eu quero uma boa praçada. Eu quero rajbog, comida opulenta. Raj quer dizer rei. Então, o Senhor Supremo queria uma comida opulenta, uma comida tipo de rei, bem opulenta mesmo. Ao ouvir a mensagem, o rei ficou muito feliz. Devo descobrir onde ele mora. O rei tinha muitos ministros e soldados. Primeiro, ele enviou alguns para o lado norte. Vá para o norte e descubra onde o Senhor está. Mas eles não encontraram. Então, ele os enviou para o lado oeste, mas lá também eles não o encontraram. E voltaram. Então, ele os mandou para o sul, mas eles novamente não encontraram o Senhor Supremo. O rei se sentia muito desesperado. Finalmente, ele disse a seu primeiro-ministro, Vidyapati, o Senhor me disse que morava em algum lugar próximo. E é verdade, é um fato. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Você deve ir e encontrá-lo. Vidyapati prestou homenagem no lado leste. Prestou reverência para o lado leste. O leste é considerado um lado muito auspicioso. E foi naquela direção. Ele estava caminhando e caminhando. De repente, no meio de tanta selva e floresta, ele viu uma casa em uma colina. E perto da colina estava uma menina muito bonita. Ela estava sozinha lá. E Vidyapati ficou muito surpreso. Uma garota sozinha na selva. Não devo ficar aqui. Tenho que ir para outro lugar. Ele se virou para ir embora, mas a garota o chamou. Ó Prabhu, onde você está indo? Você veio para minha casa e parece um Brahmane. Somos Savar, mas você não quer honrar praçada aqui? Savar é aquela casta muito baixa, né? Você não vai ficar. Vidyapati disse imediatamente, não, você é uma menina sozinha aqui, e eu também sou jovem e sozinho. Como posso ficar aqui? Não parece bom. E se seu pai vier,
ele pode me vencer, me bater. Não é bom. O nome da menina era Lalita. Lalita disse, não, não. Se você não ficar aqui, o meu pai vai me bater, porque eu não pude servir a um menino Brahmane adequadamente. Por favor, você deve ficar. Então, de repente, o pai dela veio até a casa e disse, ela está certa. Por que você está indo embora? Eu sou Savar. Minha casta é inferior à sua, mas é meu dever servir a um Brahmana. Por favor, fique. Então, Vidyapati, primeiro ministro do rei Indradyumna, ficou em sua casa. Ele ficou lá por um bom tempo. Aos poucos, Lalita se apaixonou por ele. Ele também se apaixonou por ela. Então, eles se casaram e se tornaram marido e mulher. Vidyapati era, na verdade, um Guptachar, um agente que é enviado para pesquisar algo secretamente, como o FBI ou a KGB. Ou CBI na Índia. Ele estava lá porque estava procurando pelo Senhor. Ele não veio para se casar ou algo assim. Curtiu isso. Então, por fim, ele percebeu que o pai de Lalita, o seu sogro, ia a algum lugar todos os dias. Ele saía de manhã e voltava à noite. Mas, quando ele voltou, havia muito cheiro agradável vindo de seu corpo. Incenso, aguro, agar de aloés, sândalo e assim por diante. Ele ficou surpreso aonde esse homem vai todos os dias. Então aqui é a história. O rapaz foi enviado pelo rei para saber onde estava o Senhor Supremo. E ele foi para o leste. Primeiro o rei mandou alguns irem para o norte, para o oeste, para o sul, e depois finalmente para o leste. Então, Vidyapati foi para o leste, foi procurar o Senhor Supremo. Ele era tipo um agente secreto do rei, primeiro-ministro. Mas quando ele encontrou uma garota na selva, Silachar Maharaj fala, mulher e homem é como o ímã e o ferro, um atrai o outro. Então, ele, em primeira instância, ele viu que não era apropriado, mas ela convenceu ele de ficar, porque o seu pai também convenceu, e aí eles se apaixonaram pelo outro e casaram, e ele via que o pai da garota, o seu sogro, todo dia ia a algum lugar, todo dia ia no lugar, em algum lugar. E quando ele voltava com um perfume muito agradável, de sândalo, de várias ervas aqui que foram ditas.
Agora, Silakara Maharaj vai contar a história de aonde o sogro ia. Lalita perguntou Lalita perguntou ele à esposa um dia. Vidyapati perguntou a Lalita um dia: você pode me dizer onde o seu pai vai todos os dias? O pai vai adorar alguma divindade. Ele vai de manhã e volta à noite. Você pode perguntar a ele se ele pode mostrar onde essa deidade está? Posso perguntar, mas é confidencial. Você é meu marido, então posso perguntar ao meu pai, mas não sei se ele vai permitir. Respondeu Lalita. À noite, ela perguntou ao seu pai: pai, o meu marido, Vidyapati, percebeu que você vai a algum lugar todos os dias. Ele sente um cheiro gostoso, agradável, vindo de você. Ele me perguntou aonde você foi. E eu disse a ele a verdade. Eu disse que você foi adorar uma deidade, uma divindade. Você contou a ele? Sim, eu fiz isso. Você cometeu um grande erro. Você errou. Vishnuvasa ficou com raiva, que é o pai, né? O pai ficou com raiva da filha porque ela contou para o marido o que o pai ia fazer todo dia, e adorar uma deidade. Eu vou lá secretamente, diz o pai, porque sei que a divindade quer ir embora e temo que alguém venha e leve a divindade embora. Visvavasu ficou muito perturbado e pensou: talvez eu deva matá-lo hoje. Sim. Quando a noite chegar, vou matá-lo. Mas a divindade não queria isso. Então, a sua mente mudou. Não, eu não vou matar ninguém. Será uma ofensa. No final, ele disse à filha: tudo bem, você pode dizer ao seu marido que ele pode ir comigo, mas eu não vou lhe mostrar o caminho. Vou amarrar os seus olhos, vendá-lo com um pano preto e levá-lo lá. Lalita contou a Vidyapati o que seu pai havia dito. E Vidyapati disse a ela: eu irei, é bom, mas preciso saber como chegar lá. Então Lalita disse: o meu pai pode enganar você, mas você é meu marido e não posso enganá-lo. Tenha uma ideia. Quando você andar atrás do meu pai,
Mesmo um cego, ele o pegará pela mão, mas eu lhe darei algumas sementes de mostarda, e você pode jogar as sementes no caminho, atrás do meu pai, até o destino. Então ele ia fazer um rastro, né? A ideia dela, da esposa, ele ia andando, ele estaria vendado, ele vai jogando semente de mostarda. Depois ele saberia aonde é o caminho, como chegar na deidade. Você pode jogar sementes de mostarda atrás de meu pai até o destino, o lugar da deidade. Quando as sementes crescerem, você vai entender o que é o caminho. Qual é o caminho? Qual o caminho da plantação de mostarda? Ela contou um plano muito bom para o marido. Então, Vishavasu amarrou os olhos de seu genro, Vidyapati, e o levou para a deidade. No caminho, como Lalita havia sugerido, ele jogou as sementes de mostarda, uma a uma, no chão, e Vishavanu não sabia o que estava acontecendo atrás dele. Então, eles chegaram ao local. Vishavasu abriu os olhos e Vidyapati viu a deidade. Ele tirou a venda do seu genro e Vidyapati viu a deidade. Ele prestou reverências e, depois disso, Vishavasu fechou os olhos novamente, colocou a venda novamente e o levou de volta. Depois de um tempo, choveu 3 a 4 dias e as sementes começaram a crescer, a brotar. Mais alguns dias depois, apareceu uma árvore de mostarda. E quando cresceram, Vidyapati foi secretamente até a casa da deidade, sozinho, para ver se conseguia encontrar o caminho. Ele facilmente encontrou o caminho e ficou satisfeito. Eu descobri onde estava a deidade. Vidyapati voltou para a sua esposa Lalita e disse: estou hospedado aqui com você e há tantos dias, mas também eu tenho mãe e pai, devo ir vê-los. Voltarei em alguns dias. Lalita disse: tudo bem, você pode ir. Vidyapati voltou a Puri e contou tudo ao rei. Indradyumna. O rei ficou muito feliz e extremamente animado. Onde está? Onde está? Devo ir lá, levando todos os seus soldados, elefantes e cavalos. Indradyumna foi pegar a deidade, mas Vidyapati não permitiu que ele levasse
a deidade. Então, os soldados do rei o prenderam. A deidade ficou muito infeliz. Você prendeu e colocou o meu servo na prisão. Isso não está certo. Quando você vier, deve vir de uma forma humilde. Eu não irei agora. Primeiro, livre o meu servo, solte o meu servo da prisão. Ele pode ser um savar, mas ele tem me servido por muitos anos e você o prendeu. É muito ruim. Primeiro, liberte-o da prisão e faça um templo para mim. Então, eu irei. E eu mesmo irei. Não é necessário trazer ninguém. Então a deidade, o rei prendeu o servo, aquele senhor, o pai da garota, e a deidade não gostou. E falou, eu não vou. Agora eu não vou, faça um templo para mim, mas antes solte o meu servo. Deus, ele é muito agradecido, ele gosta muito daquele que serve ele. Então ele não gostou do seu servo ser preso, independente se o seu servo dava para ele somente alimentos da floresta, mas ele gosta do seu servo. Deus sempre gosta muito do seu servo. E a deidade falou, quando o templo estiver pronto, você soltar ele, eu irei sozinha, não precisa de ninguém para me levar. Então, o rei Indradyumna fez um grande templo para o Senhor. É o mesmo templo de Jagannatha, que muitos de vocês viram em Puri. E começou a esperar. Ele esperou e esperou, mas a divindade não veio. Ele pensou, a divindade disse que ele viria, que viria. Deus falou que iria, mas ele não veio. Um dia, a deidade veio a ele em um sonho e disse, eu estou indo pelo mar. Eu irei ao lugar chamado Chakra Tirtha. Vá lá, mas não com seus soldados, elefantes e cavalos. Apenas 3 pessoas devem ir. Você, o meu servo anterior, Vishvavasu, e o seu ministro, Vidyapati, que primeiro me encontrou do seu lado. Eu irei com 3 pedaços de madeira. Então a deidade falou que iria pelo mar, mas não queria cavalos, elefantes, nem os soldados. Ela queria 3 pessoas. O servo antigo, Vidyapati, que encontrou a deidade, e o rei. Somente os 3. Ela queria que somente os 3 fossem pegá-la e ela iria pelo mar, com 3 pedaços de madeira. Então, os 3 foram até a beira do mar e viram 3 pedaços de madeira saindo do mar. A madeira era muito pesada e o rei pensou, como vamos carregá-la? É muito pesada, mas assim que ele tocou a madeira, ela se tornou muito leve, como espuma. Eles pegaram as deidades e as levaram para a sala
das deidades no templo. Eram apenas 3 pedaços de madeira. Então, agora era necessário fazer a deidade. Como eles farão a deidade? O rei convidou um carpinteiro, Murti Vala. O carpinteiro foi ao templo com os seus martelos e todas as outras ferramentas. Mas assim que ele tocou a madeira com as suas ferramentas, as ferramentas quebraram. O rei, então, passou a empregar um carpinteiro após o outro. Ele trocou de carpinteiro um após o outro, porque as ferramentas quebraram. Mas todas as vezes que suas ferramentas tocavam a madeira, elas quebravam. O rei não sabia o que fazer. Como fazer a deidade? É impossível. Então, a própria deidade disse ao rei: um dos meus servos virá até você. O seu nome é Vishwakarma. Você não vai gostar dele e nunca o escolheria, porque ele parece muito velho, mas você deve permitir que ele faça a deidade. Ele pode fazer isso. Então, um dia, um velho veio ao rei e disse: Sua Majestade, se você me der a sua permissão, eu posso tentar fazer a deidade. Sim, sim, disse o rei, você pode fazer isso. Mas eu tenho alguma condição. O carpinteiro falou: O que é? Você deve me manter no quarto das deidades, trancar a porta por fora e não abrir por 21 dias. Depois de 21 dias, você pode abrir a porta. Sim, sem problemas, disse o rei. Eu concordo. Então, o velho e suas ferramentas foram levadas para a sala das deidades. E a porta foi trancada por fora. Todos os dias, 2 ou 3 vezes, o rei Indradyumna e a sua esposa Gundicha Devi vinham até a porta e podiam ouvir algum som vindo da sala. Tuk, tuk, tuk. Então, eles sabiam que o trabalho estava sendo feito, estava acontecendo. Depois de 15 dias, porém, quando os dois bateram na porta, não ouviram nenhum som. Eles pensaram: e se o homem morreu? A sala do templo ficará desfavorável. O que vai acontecer? O homem disse para não abrir a porta 21 dias, mas o homem está tão velho, e se ele morreu?
disse, e se ele morreu? Eles disseram, como é possível esperar então? Quando eles finalmente abriram a porta, eles viram que não havia ninguém dentro, apenas 3 deidades estavam lá. Estavam lá na sala, incompletas, sem ser terminadas. Eles não tinham mãos ou pernas adequadas, etc. Então, o que aconteceu? Essa história é muito bonita, né? A deidade falou que viria pelo mar para os três irem pegá-la. E quando chegou lá, eles chegaram no mar, tinha 3 pedaços de madeira, muito pesados, extremamente pesados. Quando eles tocaram a madeira, ela ficou leve como um isopor, enfim, bem leve, tipo um isopor, uma espuma. E eles levaram para o templo, que já estava pronto, é o templo que hoje está o Senhor Jagannatha, em Puri. Foi o rei que fez, Indradyumna, a sua mulher, Gundicha Devi. E aí ele contratou um artesão, um carpinteiro, a ferramenta quebrava. Contratou outro, a ferramenta quebrava. E sempre quebrava a ferramenta, um atrás do outro. E aí o Senhor deu uma caixa do ano para ele, apareceu na forma do sonho, falou com ele que viria alguém, um servo dele, fazer o serviço. Um servo do Senhor fazer o serviço. E não vinha, não aparecia, não aparecia, não aparecia. E depois apareceu um Senhor e fez uma condição para começar a trabalhar na deidade, para fazer a deidade. Ninguém poderia abrir a porta durante 21 dias. Mas, a partir do 15º dia, não havia mais barulho. Eles bateram na porta, o marido e a mulher, ninguém atendia, e eles ficaram na dúvida, será que ele morreu? Será que ele morreu? E abriram a porta, e a deidade tinha 3 deidades inacabadas, sem braços, sem pernas, inacabada. Essa é a história do aparecimento do Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Vamos continuar aqui. Naquela mesma noite, as deidades foram até o rei em um sonho e disseram, eu sou Baladeva, sou Subhadra, sou Jagannatha. É assim que vou resgatar o mundo inteiro, o planeta inteiro, mas eu tenho 3 condições. Primeiro, você deve declarar que este é o meu templo, pertence a todos os devotos, não é o templo pessoal de ninguém. Segundo, o meu templo ficará fechado apenas por 3 horas. Ele fechará a 1 hora e abrirá às 4 horas da madrugada. Estará aberto por 21 horas para todos. Terceira condição, você deve me oferecer 56 tipos de boga. Veja só, 56 tipos de boga. Embora eu não tenha mãos, vim aqui para Raja Boga, uma boga opulenta. Estou sempre faminto, então você deve me oferecer 56 tipos de preparações de boga. Estas são as minhas condições. E assim que Baladeva, Subhadra e Jagannatha apareceram, é assim que eles apareceram. Então essa história do aparecimento de Baladeva, Subhadra, do Senhor Jagannatha.
Vamos ler mais um pouquinho aqui. Temos agora um trecho de orientação afetuosa, capítulo 23, perguntas e respostas. Sri Chaitanya Sarasvati Mati de Puri, Jagannatha Deva, o seu Dan e Ratha Yatra. A pergunta: durante os passatempos finais de Srila Guru Maharaj, ouvimos que ele desejava passar os seus últimos dias em Jagannatha Puri. Isso está correto? O devoto pergunta. Srila Govinda Maharaj diz sim, mas mentalmente, em anos anteriores, às vezes, Srila Guru Maharaj viajava a Puri para ver o Urja Vrata durante o mês de Kartik. Ele costumava ficar no lugar onde agora fica o Aravinda Ashram. Na verdade, no Lila de Mahaprabhu, Puri é semelhante a Kurukshetra. No Lila de Krishna, o humor de união em separação e intensa necessidade de serviço alcançam o seu ponto mais alto lá. Mahaprabhu expressou Priya Soyan. Aqui tem um verso que diz o seguinte: o que Mahaprabhu expressou? É um verso do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 176. Esse é o verso falado por Shrimati Radharani para Shrimati Lalita Devi e Srila Rupa Goswami. Explicou dessa forma: Krishna, que vivia antes em Vrindavana, aquele Krishna está agora diante de mim. Estou unida a ele. Penso que este Krishna e eu somos as mesmas pessoas que éramos quando vivíamos em Vrindavana. E aquele Krishna está generosamente nos estendendo a sua união aqui. Isso é suficiente para qualquer um, mas não está satisfazendo tão bem o meu coração, porque meu coração deseja estar em Vrindavana com este Krishna. Isso é Shrimati Radharani falando. E Rupa Goswami interpretou dessa forma. Aqui também estamos brincando e dançando com ele. Todas as nossas atividades com ele estão indo bem, mas, contudo, não me sinto feliz. O meu coração quer a associação de Krishna às margens do Jamuna, onde existem muitas variedades de kunjas locais. E ele toca a sua flauta. Aqui Krishna não está tocando uma flauta, mas em Vrindavana ele toca a sua flauta e chama a todos através daquele som. E lá ele brinca conosco como nosso namorado.
queremos nos encontrar com Krishna naquelas margens do Jamuna, e isso me dará satisfação plena. Enquanto que este encontro em Kurukshetra não está trazendo satisfação completa, nem prazer, nem paz ao meu coração. Este é o significado do Lila de Kurukshetra com as Vrajavasis. Aqui encontramos o mais extremo humor de separação. No prato pode estar as suas comidas prediletas, mas se você não pode comê-las, então qual será o seu sentimento? Qual será o seu sentimento de forma semelhante? Se Krishna está na sua frente, mas você não pode brincar com ele como deseja, o humor de separação é muito forte. Em Puri, Mahaprabhu foi ver o Senhor Jagannatha ao templo. Todos os dias ele ia lá. E ele via. Jagannatha adorava como Krishna, mas não estava satisfeito com isso. Ele precisava encontrar Krishna com o Jamuna, flauta, etc. Tais sentimentos de separação vinham a Mahaprabhu e ele sofria muito. É esse humor de separação que Srila Bhaktivinoda Thakura idolatrava. Ele não adorava a união, mas sim o humor de separação de Mahaprabhu. Esse humor de separação aconteceu em Kurukshetra. Então, ele escreveu que em Vrindavana vivem pessoas falsas, enquanto que os verdadeiros devotos vivem em Kurukshetra. Srila Prabhupada Sarasvati Thakura enviou Srila Siddhar Maharaj para Kurukshetra para abrir um centro. Como um comandante do mate, ele liderou um grupo de devotos e foi bem sucedido em fazer um ashram lá. Vi esse local, Srila Govinda Maharaj fala. Então aqui, Mahaprabhu, em Puridam, ele está no humor de separação de Krishna. E em Gundicha é humor de união. Gundicha é Vrindavana. E Puridam é Mathura, Dwaraka, Kurukshetra. É o amor em separação. É isso que Srila Govinda Maharaj responde aqui para a pergunta do devoto. Tem mais uma parte aqui grande de leitura. Eu vou postar esse texto aqui hoje no grupo do WhatsApp do Templo de São Paulo. E é bom que todos consigam ler, porque é muito auspicioso ler sobre a comemoração no dia da comemoração. É bem longo esse texto aqui, bem longo mesmo. Mas quanto mais você ler, mais você praticar, melhor para a sua vida devocional. Esse texto foi traduzido para o português por Adhika Devidasi. Então, depois eu posto esse texto no grupo. Vamos ver se tem alguma pergunta, se tem algum comentário. Se não tiver, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E hoje à noite teremos o festival. Quem quiser participar conosco aqui no Templo de São Paulo, venham, mas me avise antes que virão, para eu programar. Não houveram perguntas, não houveram comentários.
Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asabar Pagarinu Mura Panchada Asabar Pagarinu Mura Panchada Nadev Charana Sevi Bhakta Saneba Nadev Charana Sevi Bhakta Saneba Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Padma Koriyasha Shri Ram Sankirtan Kohe Narottam Das Shri Ram Sankirtan Kohe Narottam Shri Ram Sankirtan Kohe Adam Das Shri Ram Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco do Festival de Ratha Yatra. Temos aqui Ishvari Dasi conosco, Ishan Krishna Prabhu, Vijayaksha Prabhu, o Marcos Tadeu também conosco aqui. Vamos ver quem mais. A Maline Devidasi, a Carla Dias também Moreira assistindo conosco. Então, um bom dia a todos. À noite começaremos às 19 horas. O festival. Quem quiser participar, como eu falei, online, é só ligar. Quem quiser vir presencialmente, me avise antes. Dandavat Pranam, bom dia a todos.